as tuas mãos. Quando quero tocar meu corpo, você invade os meus sonhos. Me atrapalha tudo. Preciso desligar o racional pra sentir prazer, saciar um pouco um barco, correnteza foita, caminho do Hades, fazer da morte satisfatória por ser A música foi algo que sempre esteve presente em mim, mas aos 20 anos, isso vai fazer cerca de 7 anos, eu fiz um mochilão pela América Latina e com isso eu usava a música para conseguir me manter na viagem. Então a música começou para mim como eu sendo artista de rua, e também tocando em ônibus em Curitiba, que é a minha cidade natal. E desde então fui me desenvolvendo até lançar agora meu primeiro trabalho autoral. satisfatória por ser desfecho, nada mais que recomeço, invento e deixo. Além do canto, né, o meu primeiro instrumento foi o ukulele, que era o instrumento que eu viajava. Mas sempre tive muita afinidade com os instrumentos de percussão, então eu toco pandeiro, toco atabaque e também toco violão, mas gosto de brincar de tudo, assim, sabe? Sentar numa bateria, dar um baixo na minha mão, eu gosto de percorrer, assim, sabe? Nunca tive um estudo formal de música, sempre fui autodidata, mas sempre gosto de pensar nessa ideia de ser brincante, sabe? Me encontro estrelas. Eu tive essas apresentações, né, como artista de rua, depois eu cheguei a tocar em bares, voz e violão, assim, com MPB, e uma vez toquei no aniversário de uma cidade lá de Curitiba. Mas a minha carreira de música independente, o trabalho autoral, mais especificamente, é algo que aconteceu na pandemia, né? Então eu ainda não tive a oportunidade de cantar as minhas músicas para as pessoas. Mas as primeiras vezes que eu me apresento também com performance e declamando poesia. E sempre me dava um jeito de misturar a música, né? Mas é uma sensação que no começo, né, dá aquele nervosismo, mas depois você sabe por que você está fazendo aquilo. É uma sensação muito prazerosa, assim, de compartilhar e receber também, né? Quando você está ali cantando para o público, é essa troca, né? Você vê os olhares das pessoas, elas dançando, é algo que eu gosto muito. Eu gosto de lembrar, assim, que a minha mãe, ela tinha um caderno, tipo, de quando ela era adolescente, que ela anotava vários poemas, assim. E esse caderno sempre esteve comigo, assim, acho que a primeira vez que eu vi ele foi quando eu tinha uns 10 anos. E aí eu comecei a ter a mesma ideia, assim, eu comprava cadernos e ficava escrevendo poesia, letras de música, a partir muito desse lugar, né, da cópia mesmo, né, de ter esse registro. E aí, com isso, foi me dando vontade de escrever. Eu considero que a literatura foi muito, muito importante na minha vida, por ter tido uma infância, adolescência conturbada. Eu me refugiava nos livros, né? Era uma maneira de eu estar ali criando uma outra realidade para, enfim, tornar as coisas mais leves. Então, quando eu era adolescente, eu lia muito esses livros, assim, de adolescente mesmo, Crepúsculo, A Menina que Roubava Livros. E aí, desde então, eu comecei a expressar os meus sentimentos através da poesia. Meu trabalho é sempre de uma vertente muito confessional, sabe? Eu uso para me entender, para ter um autoconhecimento maior sobre mim. E é isso. E aí depois eu também me formei em letras, né, pela Universidade Federal do Paraná. Então, por isso também eu acho que as minhas músicas têm muito esse teor poético e é o lugar que eu parto, né? A palavra, assim, é o lugar que desmembra na música, na performance. E agora eu tô para lançar meu primeiro livro também por uma editora do Rio de Janeiro. Atrapalha tudo.
Preciso desligar o racional pra sentir prazer, saciar um pouco um barco, correnteza foita, caminho do Hades. Fazer da morte satisfatória, por ser desfecho, nada mais que recomeço. Invento e deixo voar, encontro estrelas. Vermelha que veste o corpo de sal. A praia extensa não há de ser tão grande que não caiba na minha mão. O dorso dourado reflete o sol. Na água espelhos cais, mundo se desfaz. Eu sempre fui de me relacionar com muitas pessoas da música, assim, até eu entender que era o que eu gostaria de estar fazendo, né, as famosas projeções da psicologia. E em 2019 foi quando eu tive uma desilusão amorosa e tive esse insight, assim, de que eu não estava sofrendo tanto pela pessoa, mas sim pela relação que a gente tinha com a música, assim. E aí eu comecei a investigar isso, comecei a estudar muito violão, estudava, assim, umas 6 horas por dia, e nisso comecei a pensar, assim, vou pegar esses acordes e vou tentar cantar essa poesia junto. E aí começaram a surgir as composições que deram origem ao EP, e aí eu sou muito de viagem, assim, sabe? A arte me possibilita, né, estar viajando por diversos lugares. E final de 2019, começo de 2020, eu fui para Bahia e Pernambuco, com o intuito de morar lá. E em Pernambuco eu tive contato com 2 produtores musicais que ficaram: ai, teu trabalho é muito massa, a gente tem que gravar, a gente tem que fazer algo junto. E, de certa forma, aquilo começou a me dar um empoderamento mesmo, né? De acreditar, de falar, poxa, que massa. E aí, quando eu voltei para Curitiba, devido à pandemia mesmo do Covid, eu falei, e aí eu consegui um dinheiro, fiz um financiamento coletivo, eu tive um celular roubado e consegui o seguro do celular. Aí eu falei, bom, vou investir, né? Vou investir esse dinheiro no meu trabalho. E eu acho que no começo eu não tinha nem ideia do quanto, da qualidade que ia ficar, sabe? De tão lindo, assim, sabe? As primeiras vezes que eu ouvi as minhas músicas, eu chorei, assim, de emoção. Eu falei, caramba, eu fiz isso, sabe? Quero fazer mais. Ainda não se sabe. Eu sempre tive uma necessidade muito grande de aprovação, sabe? De alguém vir dizer e falar, nossa, isso tá legal. E quando eu fiz o EP, como eu falei, a primeira vez que eu ouvi ele, eu consegui ver a mensagem que eu queria transmitir, que na verdade era para mim mesmo, né? De descobrir que o meu reflexo na água brilha, de que todas as imposições sociais, né, por não ocupar um lugar de ser uma pessoa padrão, né, na sociedade, porque, enfim, já começa, né, pela condição, assim, eu sou uma pessoa não binária, mas eu navego muito entre os gêneros, né, de a ser mulher e ser homem, e, enfim, ser mulher, né, na sociedade, que durante muito tempo foi a minha identidade de gênero. Faltava muita coisa de representatividade, né? Nos últimos anos, a gente tem visto mais representatividade de mulheres, de pessoas trans, de drags, né? Como a Pablo Vittar. Mas quando eu era criança, eu não lembro assim muito dessas referências. Então, acho que demora um tempo até você entender que você pode estar ocupando aquele espaço. E para mim, o EP foi isso, sabe? Foi esse navegar pelas minhas emoções,
para chegar num lugar de confiar mesmo e de querer transmitir essa mensagem para outras pessoas, para que elas também confiem nos seus trabalhos, naquilo que elas acreditam que vieram fazer assim nesse mundo, né? Porque a gente se colocar como artista no mundo e num Brasil, né, atual, onde a gente não tem nenhum Ministério da Cultura, é de uma coragem, né, de uma coragem imensa, assim, e querer continuar espalhando, né, essa mensagem da poesia, enfim, levando um pouco de acolhimento mesmo, né, para as pessoas que escutam e se identificam. Então, eu acho que é tudo isso, assim, sabe? Que a minha arte, ela permeia por muitos lugares, e inclusive esse, assim, de ser uma investigação daquilo que eu sinto. Acho que dá para pegar, assim, literariamente, eu tive muita influência de Ana Cristina César, de Hilda Hilst, Manuel Bandeira, Silvia Plath, Virginia Woolf, que vem com essa poesia bastante confessional. E musicalmente, eu acho que vai toda a galera da MPB, né? Gal Costa, Elis, Jardim Macalé, Caetano, Gilberto Gil, até para uma música mais atual mesmo, assim, eu lembro que em 2019 também eu vi um show da Xênia França e eu fiquei, meu Deus, que mulher é essa, que perfeita, e eu vejo que aquele dia foi um dia também que eu falei, nossa, eu quero estar num palco assim, falando com as pessoas, que coisa boa, e depois disso, assim, também uma cantora que me inspirou muito foi Luísa Brina, de Minas Gerais, que foi uma cantora que eu conheci, e a gente viajou juntos por um tempo. Luísa Fittipaldi também, que é uma cantora de Recife. Josiara, Giovanni Cidreira, Ludmilla, tipo, vão para vários lugares, assim, né? O pagode que tem no EP foi muito inspirado pelo Numanice, e é isso, eu acho que eu poderia fazer uma lista imensa aí ainda, mas Lineker também, As Bahias, enfim. Sou uma pessoa que consumo muito música o dia inteiro, assim, fico ouvindo. Eu acho que quando eu tô fazendo música é quando eu me sinto eu, assim, sabe? Como se as nuvens dos pensamentos fossem se dissipando, assim, ao meu redor, e eu ficasse concentrada naquilo, assim, é uma espécie até de meditação, né? Tipo, quando a gente tá com a atenção plena naquilo que a gente tá fazendo, e eu gosto muito de cantar, assim, sabe? De ir vendo o progresso, assim, também, sabe? No sentido do estudo mesmo, como era quando eu cantava 7 anos atrás e como é agora, e o quanto isso me faz perceber o meu corpo também, né? Vezes que eu estava, digamos, triste e a voz sai de uma maneira diferente. E eu acho que é isso, a arte, no geral, ela tem essa função mesmo, como eu estava falando, de curar através da palavra, através daquilo que a gente vai descobrindo, né? Eu costumo falar que quando eu escrevo, eu me transporto para um outro lugar onde eu só pego as palavrinhas ali e coloco elas no papel, mas elas já estavam ali, né? E aí eu frequento esses dois lugares ao mesmo tempo, né? Porque, enfim, a questão de tempo e espaço, né? Linear, a gente não se abre para outras maneiras de ver o tempo e o espaço, né? E, enfim, viagens filosóficas. Que mãe alimentará sobreviventes? Ainda não se sabe. Que mãe alimentará? Que mãe alimentará? Que mãe alimentará? Que mãe alimentará?
pensar em você. É no meio da noite que sinto as tuas mãos. Quando quero tocar meu corpo, você invade os meus sonhos. Atrapalha tudo. Preciso desligar o racional pra sentir prazer, saciar um pouco um barco, correnteza foita, caminho do Hades, fazer da morte satisfatória por ser desfeita. Ai, foi um ano muito louco, né? Foi um ano intenso, assim, aconteceram muitas coisas, né? Eu estava em Recife, tentando morar lá, trabalhava num restaurante, o restaurante fechou, eu voltei para Curitiba, fiquei um pouco perdida, tipo, o que estou fazendo aqui? De repente eu estava lá, agora eu estou aqui, e toda a questão financeira, né? Eu acho que a questão financeira foi uma das coisas que mais pegou, assim, durante a pandemia, né? Que o setor artístico foi um dos mais afetados, né? Por mais que a gente teve alguns projetos, né, de lei Aldir Blanc, mesmo assim, né, as leis de incentivo ainda ficam muito restritas a quem tem uma linguagem mais acadêmica, né? Enfim, eu até consegui um apoio da lei Aldir Blanc, mas foi de R$ 3.000, então não dá muito para você se manter, né, com isso, ainda mais com o preço das coisas hoje em dia. Então, teve muita essa questão financeira que pegou, mas também foi isso, né? Foi quando eu comecei a dar vida para o EP, né? A gente produziu tudo meio à distância, eu só ia lá para gravar, mas tinha todo um esquema de segurança. Eu fiz muitos saraus virtuais também, o que, enfim, possibilitou, né, que a minha arte se espalhasse por mais lugares, né? Porque esses saraus traziam toda a vivência das minhas viagens, né? Tinha artistas da Argentina, artistas de Bahia, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, foi muito legal essa troca. Então, por mais que tenha sido difícil, né, também emocionalmente, né, foi algo complicado, porque eu fiquei realmente muito isolada, assim, não vi ninguém praticamente, principalmente em 2020. Então foi isso, ter que lidar com todas esses movimentos, né? E foi em 2020 também que, quando eu pensei, como que eu quero assinar o meu trabalho, né? Eu sou Bruna, e eu não entendia, não me sentia Bruna, sabe? Eu me sentia outra coisa, assim, porque como eu falei, né? Eu me considero de gênero fluido, né? Também sou fluide em todas as minhas artes, né? Navego em vários lugares, também sempre estou percorrendo vários estados, e na questão de gênero não foi diferente para mim, assim. Eu gosto muito do termo que uma artista cunhou, que é o termo pós-binário, sabe? Que é como se a gente também transgredisse, assim, essa ideia de ser binário, assim, porque a gente não é uma coisa só, estanque, estática, né? Todos os gêneros, né, inclusive o gênero não binário, são gêneros criados, né, históricos e socialmente. Então, a possibilidade de ser não binário também se construir, né, a partir desse histórico social, mas é como se você pegasse ali do zero para construir você, porque você não se identifica com essas questões meio impostas, assim, né? Então, também foi o ano que eu me descobri como uma pessoa trans, né, que não se identifica com o seu gênero de nascença. Foi um ano que eu também descobri que eu sou uma pessoa neuroatípica. Então, foi um ano de muitas, muitas coisas, assim. Acho que ainda estou tentando absorver o que foi 2020, daí já veio 2021 como outro soco, e aí vai, por aí vai. Deixo voar, encontro estrelas. Primeiramente, né, tem o livro que eu vou lançar pela editora Urutau, uma editora do Rio de Janeiro, e vai sair em agosto. E musicalmente eu tô para gravar alguns singles no segundo semestre.
E assim que puder, quero começar a fazer shows. Porque, nossa, as cordas vocais coçam de vontade. Eu acho que, primeiramente, assim, cuidem uns dos outros, cuidem da sua família, dos seus amigos, das pessoas que estão próximas. Eu acho que essa pandemia fez com que a gente observasse, né, quem está próximo, quem manda mensagem para saber como é que você está. E vai passar, né? Vai passar, se tudo der certo até o fim do ano, todo mundo já vai ter vacinado. Então, vamos ter a esperança de que Carnaval 2022 vai existir. Mas também é isso. Façam aquilo que dá prazer para vocês, né? Não esquecer de que sorrir e estar feliz é uma forma de estar resistindo também, né? Porque parece que de todos os lados querem acabar assim com a nossa capacidade de sentir, de se permitir ter emoções, de cantar, de dançar sem motivo nenhum, só porque você quer dançar, né? Porque, enfim, são jornadas de trabalho exaustivas, são pessoas, né, perdendo emprego, passando fome. É muito triste olhar a situação de um país tão bonito, tão rico, da forma que ele tá, né? Mas acho que a minha mensagem de esperança é principalmente isso, assim, fortalecer as nossas micro-relações, né? Acreditar que nessas micromudanças a gente consegue atingir algo maior. E é isso, vai passar, escutem músicas, sintam o sol na pele, pisem na grama, bebam água, porque é isso, ter um corpo físico nessa existência é sentir esses pequenos prazeres e de certa forma, se curando e cuidando de si é o primeiro passo, né, para a gente cuidar do outro.